Sou Roger Cornell, engenheiro de explosivos. Oh my God, how do they walk away in movies without flinching when it explodes behind them? There's no way! Assim que a cena começa, já vemos alguns problemas grandes, nos quais devemos nos concentrar. O primeiro é que se você tiver granadas e outras armas, não deve carregá-las em um case de violão. Além disso, assim que ele puxa as granadas, você vê que ele puxa 2 dos pinos com os dentes. Eu tentei algumas vezes e tenho que fazer muita força para conseguir, então puxar qualquer tipo de pino de granada com a boca, a menos que tenha sido mexido antes, é completamente irreal. Os equívocos mais comuns são que quando qualquer dispositivo explosivo dispara, ele lança um ser humano no ar. A detonação em si e a onda de choque vão causar muitos danos ao corpo humano, mas ser impulsionado não seria uma reação verídica. Então, ser lançado não aconteceria realmente. Também vemos essa bola de fogo gigante com apenas 2 granadas. As granadas, especialmente as granadas militares, são compostas dos chamados explosivos secundários, que passam por processos de detonação. Um processo de detonação é extremamente rápido e certamente não será essa explosão prolongada daqui. Classificação 2. Quando vemos uma bola de fogo gigantesca e chamas por todos os lados, geralmente podemos presumir que é um pouco exagerado, e não é uma surpresa, é um filme do Tarantino, então eu não esperaria nada menos que isso. O único dispositivo explosivo que vemos naquela cena é o que parece ser um feixe de dinamite, e a dinamite é usada especificamente para operações de detonação. Mesmo que seja feita para situações assim, se você tiver apenas um feixe no canto da casa, você nunca terá nenhuma explosão parecida com essa. Poderíamos ter um pedaço da casa faltando, bem onde a carga explosiva estava, mas só, a casa provavelmente ainda estaria de pé, a menos que houvesse muitas outras cargas pela casa, e com certeza, o prédio todo não estaria em chamas. Classificação 2,5. Parece que ele está em uma cidade cenográfica. Ao ouvir a sirene, ele percebe que está no meio de um teste nuclear. A geladeira é revestida de chumbo, e isso é importante porque o chumbo pode bloquear certos tipos de radiação. Portanto, a premissa de que o chumbo da geladeira bloqueará a radiação e de alguma forma vai protegê-la. Algumas das coisas retratadas são um tanto precisas, por exemplo, uma detonação nuclear produziria todos os tipos de luzes. E é incrivelmente destrutiva. Estão mostrando a força corretamente, mas não como vai impactar a geladeira, que é o principal problema com a cena. Claro que o revestimento de chumbo protegerá um pouco da radiação, embora não seja o suficiente para evitar que a radiação o afete. Não há como você sobreviver ao impacto como esse, o fato dele sair imediatamente e se levantar para olhar o resultado da nuvem de cogumelo da explosão nuclear. Há muita precipitação nuclear quando esses eventos acontecem, então devem ficar o mais longe possível disso, porque a radiação produzida permanece ali por um bom tempo. E o fato de que ele sobrevive no filme e não morre em algumas horas de intoxicação radioativa é completamente ridículo. Classificação 1. Logo de cara, bem, é Michael Bay, é um filme dos Transformers, temos Decepticons correndo por aí. Não podemos esperar muita realidade ao ver esses caças em ação. Podemos notar essas luzes saindo debaixo deles. Se fosse chutar, eu diria que são flares, muitas vezes usados para que os aviões evitem mísseis guiados pelo calor. São uma fonte de calor para impedir o míssil de voar em direção ao jato. Mas se os Decepticons usam mísseis guiados pelo calor ou não, eu não tenho ideia.
Q1 SNAP 090. You are approved to drop your 2005 JDAM. Durante essa explosão inicial, o que presumo que eles estejam fazendo é basicamente marcar o alvo. Se vamos lançar bombas que não têm nenhum tipo de propulsão ou guia, devemos ter muita certeza de onde fazer isso. Aqui nessa cena, vemos o Shia LaBeouf quase que como sendo catapultado no ar. E parece até que ele pulou em um trampolim. Eu não consigo ver nenhuma razão pela qual ele estaria girando no ar daquela forma. A onda de choque que está acontecendo está se movendo para fora, longe da explosão, então se ele fosse lançado, seria para trás e cairia no chão. Mas tirando isso, há algumas situações realistas. Algumas das coisas que a aeronave fez, como aquela progressão de primeiro marcar o alvo e em seguida soltar a carga explosiva em cima dele. Meu palpite é que provavelmente consultaram como o Departamento de Defesa realmente realiza os procedimentos. Classificação 4,5. Ele basicamente usa suas garras para golpear as rochas e assim criar uma faísca que se transforma na chama. Se me lembro bem, suas garras são feitas de adamantium e é um metal totalmente fictício. Eu não tenho ideia das propriedades desse material, mas muitos metais não faíscam. Existem outras maneiras de atear fogo ao combustível, e essa provavelmente não funcionaria. É uma superfície rochosa, então mesmo que acendesse, provavelmente apagaria antes que chegasse ao helicóptero. Isso aqui não deveria explodir. Temos aqui um helicóptero que caiu e já está vazando combustível. Então, quando o tanque de combustível se rompe, não tem um vaso de pressão para aquecer e acumular pressão para que de fato aconteça uma explosão. Mas se tivesse uma explosão nessa escala, teria pedaços daquele helicóptero sendo jogados em todas as direções, sem mencionar a onda de choque. Então com certeza ele iria cair no chão em algum momento, mas ele se regenera, então acho que ficaria bem. Classificação 2,5. Vemos uma granada sendo lançada em Hancock. E ele, de alguma forma, a desvia para um carro. Mesmo aceitando o fato de que ele não se machuca e pode desviar as balas, essa cena ainda apresenta problemas. O efeito da granada não é realista, a forma que se inicia está incorreta. Usar o carro da polícia meio como um escudo e uma maneira de segurar as balas. É simplesmente imprudente. Carros não seguram as balas, carros podem desviar balas, mas eles têm muitos pontos fracos. Não devem ser escudos. As portas podem ser a prova de balas. Mas é só. O teto e o chão dos carros são provavelmente muito finos. São as partes mais vulneráveis do veículo. A maneira como ele está segurando é provavelmente a menos segura de usar um carro para proteção. Good job! Classificação 1. Para uma explosão tão grande, precisaríamos de mais material explosivo do que poderíamos carregar e depois colocá-los em todos os lugares. Precisaríamos de recursos financeiros ilimitados e uma enorme quantidade de tempo para colocar as cargas nos lugares certos. Tentaram adicionar efeitos sonoros legais. Não soa nada com isso. O evento de áudio, propriamente dito, acaba sendo muito rápido. É muito alto e é mais como um crack. Eles tentam mostrar o choque se movendo para fora, basicamente passando pelo diesel. Podemos ver a grama começar a se mover para frente e depois se retrair. Ali dá para ver a onda de choque passando. Portanto, ver esse tipo de movimento da grama nessa cena poderia até ser realista. Se estiver tão perto que possa ver a onda de choque ao seu redor, vai sentir dor pelo menos, porque tem essa mudança repentina na pressão, isso faz com que pareça que alguém está te socando com toda a força. Não teria como apenas continuar caminhando, há fragmentos de todo tipo de metal por todos os lados. Classificação 3,5.
Este é um dos meus filmes favoritos. Não queria desmascará-lo assim. Ele basicamente equipou o hospital com explosivos. Ele os aciona remotamente e então apenas observa enquanto a demolição acontece. É possível ter explosões ocorrendo em momentos diferentes, em locais diferentes, então isso não é irreal. O que não é realista é que conseguir isso seria caro, e também precisaria de alguma forma passar por um hospital todo e colocar todas essas bombas sem ninguém perceber. Não tenho certeza se ele teria os recursos, o tempo e a capacidade de disfarçar tudo para realmente fazer algo assim. Especialmente considerando a sua roupa. Não tem como ele passar por todos esses processos sem ser visto por alguém. Classificação 6,5. Oh my god, Rose Windows! What the is that? Just do it! O engraçado é que essa cena é provavelmente uma das mais realistas que veremos. No entanto, ainda há um grande problema com ela. O fato dos tanques pressurizados estarem rompidos e simplesmente parados. What happened? I don't know, it just didn't explode. That's weird. Nunca aconteceria. I really thought that one was gonna explode. Esta é a cena mais precisa. Temos um tanque de combustível que foi apenas perfurado por balas e, portanto, não há como criar uma reação para a explosão. Porque explodiram as galinhas, a matéria fecal talvez pudesse entrar em combustão, as gaiolas de madeira poderiam pegar fogo, mas não sei por que elas explodiram. Eu acho que a cena pretendia ser um pouco ridícula, e definitivamente ela é mesmo. Classificação 7,5. What accounting firm is closed at 11 a.m. on a Tuesday? Oh, this is a hole. A chama não é realista, mas a maneira como são repelidos é na verdade bem incrível. O fato de eles não serem cortados e não estarem sangrando muito, a fragmentação nessa situação seria muito mais mortal. I can't hear! I can't hear! A forma como ele reclama não é realista, mas o fato de estar reclamando dos ouvidos é realista sim. Você sabe, quando temos uma sobrepressão da explosão, certas partes do corpo humano são muito suscetíveis a mudanças na pressão. Seus tímpanos e pulmões são algumas delas. Em casos extremos, se a pressão for forte o suficiente, pode romper os pulmões. Se isso, ou algo perto disso acontecer, ele não vai conseguir falar, ele só vai ficar lá deitado, lutando para tentar conseguir respirar. Ele parece estar muito melhor do que eu imaginei. Se for atingido por uma onda de choque, provavelmente também terá uma concussão. I need an MRI! Então uma ressonância magnética não é má ideia. Classificação 7. Oh my god, how do they walk away in movies without flinching when it explodes behind them? There's no way! I call bull on that!